E hoje é terça-feira, dia do quadro Momento ESG, aqui no Ligados Integrados. E ESG, como a gente já explicou por aqui, é uma sigla que, traduzindo para o português, significa ambiental, social e governança. Ou seja, é um conjunto de padrões relacionados à consciência social, gestão e sustentabilidade. Na integração de aves e suínos, muitas ações são colocadas em prática para reduzir os impactos ambientais. Entre elas, podemos destacar o uso de energia solar nas granjas e o transporte limpo para escoar a produção. A gente vai entender melhor e também ver mais exemplos, conversando agora com Vamiré Sens Júnior, gerente executivo de sustentabilidade da Seara, que já está aqui com a gente mais uma vez. Muito bom dia para você, Vamiré. Seja bem-vindo ao Ligados Integrados. Muito bom dia, Júlia. Bom dia, amigos e amigas do Ligados Integrados. É uma alegria estar aqui com vocês compartilhando esse momento. Prazer te receber aqui para falar desse tema tão importante, Vamiré. Vamos começar então contextualizando, a gente já explicou outras vezes, mas a gente explica de novo, que é sempre importante reforçar, né? De que maneira a sustentabilidade está relacionada ao conceito ESG na produção de aves e suínos? Bom, Júlia, é importante a gente deixar claro que os dois temas eles se complementam, né? Sustentabilidade trazia muito mais um enfoque ambiental, uma gama enorme de conceitos de economia circular, e o ESG ele traz para nós um aspecto muito mais amplo dessa sustentabilidade, né? E é atribuído muito às práticas realmente utilizadas durante toda a cadeia produtiva, seja elas cuidando das pessoas, capacitando, desenvolvendo, seja ela olhando para o bem-estar animal dos animais ou para a agenda de otimização dos recursos naturais, água, grão, né? Ou propriamente a governança aí que traz para nós toda a questão de como fazer, né? Como cuidar, como a gente pode otimizar todos esses recursos para a gente ter o melhor produto com maior qualidade, com maior harmonia, com maior conceito de bem-estar para os animais e para os consumidores, né? Agora, Vamiré, no ano passado eu estive lá no CIAVES, né, visitando o estande da Seara, que é o Salão de Avicultura, que foi realizado aqui em São Paulo, e aí um dos grandes diferenciais do estande da Seara lá era justamente a questão da sustentabilidade. Era um estande muito sustentável e aí o compromisso net zero assumido pela Seara estava em destaque por lá. Eu gostaria de saber como é que esse compromisso net zero está relacionado também com sustentabilidade, com a produção de aves e suínos. Eu me lembro que já a gente chegava lá no stand, já perguntavam para a gente como é que a gente tinha chegado lá, quantos quilômetros a gente tinha percorrido. Então, como é que tudo isso está relacionado com a produção de aves e suínos, esse compromisso net zero? Que legal, Júlia, assim, essa pergunta é muito bacana porque às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de gerar esse entendimento, assim, né? Mas o que tem a ver o compromisso do net zero com o meu dia a dia, com o meu processo produtivo, com a minha granja, né? E nada mais do que trazer para dentro do conceito de produção a otimização de todos os recursos utilizados ao longo da cadeia, né? Toda vez que a gente otimiza os recursos utilizados durante a produção, a gente está alinhado e de forma harmônica com o compromisso do net zero. Por quê? Porque quando um grão é gerado, ele acaba emitindo o gás carbônico. Quando eu queimo uma matriz energética, por exemplo, ou eu queimo combustível fóssil, o diesel nos caminhões, eu estou emitindo gás carbônico para produzir uma energia. Quando o animal ele acaba consumindo uma ração e convertendo, transformando isso em carne, ele também produz um carbono, né? E toda vez que a gente tem, por exemplo, uma mortalidade, eu tenho toda uma otimização de recursos comprometida, porque ele consumiu ração,
ele teve cuidado, teve a presença do produtor, teve a presença do extensionista indo até a granja, e a gente acabou não produzindo um alimento no final do processo. Isso tudo emite carbono e gera perda de eficiência. Então, em resumo, o pessoal acaba apontando que esta é uma agenda de descarbonização, né? E toda vez que eu trabalho, por exemplo, com uma otimização do meu combustível de lenha nas minhas fornalhas, toda vez que eu cuido, por exemplo, para que meus aviários estejam bem blindados termicamente, com uma cortina em dia, com uma cortina que não tenha furos, que esteja bem isolada, com uma fornalha que tenha sido feita a manutenção conforme o preconizado pelo fornecedor. Toda vez que eu dou a condição plena para os meus aviários, né, e equipamentos terem o seu ponto ótimo de otimização, eu estou gastando menos carbono, emitindo menos carbono para produzir mais alimento. Isso é uma agenda de descarbonização, e isso tem tudo a ver com o Net Zero, né? Que tem tudo a ver também com a questão do aquecimento global, né? Quanto menos lenha eu utilizar, quanto menos combustível eu queimar, né? Tudo isso acaba gerando menos carbono e acaba preservando cada vez mais o meio ambiente e toda a questão de homeostase climática que a gente observa, né? Para quem tem um pouco de dificuldade de entender essa questão do Net Zero, é interessante falar que ele está batendo na nossa porta, né? Por exemplo, o aquecimento global está acontecendo ou não está acontecendo? Poxa, a gente tem regiões onde não chovia e que hoje chove excessivamente. A gente tem regiões onde a chuva que era algo regular, hoje tem uma situação de escassez hídrica muito grande, né? Então isso já está batendo na nossa porta. É interessante a gente olhar com uma preocupação e com um comprometimento maior ainda a agenda de net zero, a agenda de descarbonização, a agenda de otimização de todos esses recursos naturais é completamente em linha com esse propósito aí de cuidar do planeta. Pois é, como diz a música, o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão, né? Agora, Vamiré, você já falou aí de alguns exemplos muito interessantes e eu gostaria que você trouxesse mais alguns exemplos aqui. A gente sabe que no Mato Grosso do Sul, na unidade de integração de Dourados, essa unidade está em ampla expansão, modernização. Existem leis para que o integrado cumpra com os requisitos de sustentabilidade na produção dele. A integradora também incentiva os integrados nesse sentido. E aí um exemplo muito bacana que vem dessa unidade de Dourados e de outras também é a adoção dos biodigestores nas granjas para tratar os dejetos da produção e também gerar biogás. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Júlia, a matriz energética é algo que é bastante custoso aí para o produtor rural, né? O custo da energia elétrica é algo que onera bastante, tá? Quando você começa a olhar com olhos de ESG, que é esse olhar mais amplo, você acaba gerando algumas ações que tendem a tratar o todo e o que a gente costuma chamar de economia circular, tá? Do que eu estou falando? Hoje as granjas produzem os dejetos. Os dejetos, durante o processo de fermentação, eles liberam o metano. O metano ele é 28 vezes mais poluente do que o gás carbônico, né? E que na agenda de descarbonização, na agenda de net zero, se a gente pegar esse metano e capturar ele, né, através dos biodigestores, utilizar esse metano como combustível para geração de energia elétrica, quando você queima esse metano dentro dos geradores e transforma ele em energia elétrica, você, além de estar produzindo uma energia extremamente mais barata, você está reduzindo 28 vezes mais o efeito, ou o potencial de poluição que o dejeto acaba gerando no meio ambiente, né? Além disso, tem uma agenda social aí que às vezes as pessoas acabam não reparando. As propriedades que acabam coletando este metano,
operando com biodigestores são propriedades onde o odor ele é menor, né, impactando na qualidade de vida das pessoas do entorno, né? A questão de vetores de biosseguridade, né? Que às vezes você tem insetos se multiplicando, né? Junto com os dejetos, o biodigestor controla isso, evita, então tem uma questão de biosseguridade, de sanidade aí que acaba sendo melhor amparada pela tecnologia, né? E traz, sem sombra de dúvida, uma viabilidade maior ainda para os projetos. Nós estamos falando realmente de redução de custo, né, com o benefício do faturamento, né? Além disso, Júlia, a gente procura reconhecer e incentivar essas boas práticas. E isso é para toda a integração, né? O que a gente faz? A gente acabou trabalhando junto com a governança, né, e criando um pilar de sustentabilidade dentro do checklist de remuneração. Esse pilar ali dentro traz itens que fazem menção, por exemplo, à energia fotovoltaica e à energia através de biogás, né? E a gente acaba remunerando um percentual maior para o produtor quando ele tem estas práticas. Por quê? Porque a gente realmente entende que ele vai estar atribuindo mais sustentabilidade para a cadeia, mais valor no produto final. Então, é a nossa forma de incentivar, reconhecer através da governança, né, das boas práticas na integração. É isso, perfeito, Vamiré. Sustentabilidade tem que ser uma prioridade para todos nós, e é claro que a integração caminha nesse sentido, né? Muito obrigada pela sua participação mais uma vez com a gente. Eu te espero aqui numa outra oportunidade para a gente continuar falando de bons exemplos. Uma ótima quinta para você. Um abraço. Muito obrigado, Júlia. Um abraço a você, um abraço a todos os nossos produtores e produtoras. E um parabéns aí por todo o cuidado, por toda a dedicação e evolução da nossa integração para um patamar ainda maior de sustentabilidade. É isso. Um abraço a todos. Todos de parabéns, Tchau, tchau. sem dúvida. Até mais. Tchau, tchau.